Neste momento rezaremos o segundo terço dos mistérios dolorosos, nas intenções de Maria, Rainha da Paz. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos cantar o canto número 9. Nossa Senhora implora por nós junto ao Filho seu. Nossa Senhora pede uma bênção que vem de Deus. Nossa Senhora é mãe, em Belém também lá na cruz. Chora, mas crê na vida que vê a mãe do Senhor Jesus. Chora, mas crê na vida que vê a mãe do Senhor Jesus. O primeiro mistério doloroso, contemplemos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Será rezado em latim pelo nosso irmão Bernardo Maria. Pater noster, qui es in caeli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. ó meu Jesus, Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Maria, Regina Pacis, Rogai por nós. Ave Maria, Nossa Senhora, roga noite e dia pelo teu povo que chora, roga noite e dia pelo teu povo que chora. No segundo mistério doloroso, contemplemos a flagelação de Jesus atado à coluna. Será rezada em croata pelo nosso superior, Padre Serafim Maria. Oče naš koji jesi na nebesima, zvese ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovena ti među ženama i blagoslovim plod utrobe Tvoj, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovena ti među ženama i blagoslovim plod utrobe Tvoj, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovena ti među ženama i blagoslovim plod utrobe Tvoj, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovena ti među ženama i blagoslovim plod utrobe Tvoj, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovena ti među ženama i blagoslovim plod utrobe Tvoj, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovena ti među ženama i blagoslovim plod utrobe Tvoj, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovena ti među ženama i blagoslovim plod utrobe Tvoj, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovena ti među ženama i blagoslovim plod utrobe Tvoj, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovena ti među ženama i blagoslovim plod utrobe Tvoj, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovena ti među ženama i blagoslovim plod utrobe Tvoj, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Slava Otcu i Synu i Duhu Svetom. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Clarice Mira. Rogai por nós.
Nossa Senhora pede com carinho aos filhos seus, rezem com devoção a oração que meu filho ensinou. Sejam fiéis na vida e na cruz ao nosso Senhor Jesus. Sejam fiéis na vida e na cruz ao nosso Senhor Jesus. O terceiro mistério doloroso, contemplemos a coroação de espinhos de Jesus. Será rezado em italiano pela nossa irmã Raquel. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dá-te o pão nosso cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Maria, Regina della Pace, Rogai por nós. Estava a Mãe dolorosa junto à cruz lacrimosa, enquanto o filho pendia, enquanto o filho pendia. Mãe de Jesus transpassada, de dores aos pés da cruz, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós a Jesus. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós a Jesus. O quarto mistério
mistério doloroso, contemplemos Jesus carregando a cruz para o Monte Calvário. Será rezado em espanhol pela Rose. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, assim en la tierra como en el cielo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Maria, Reina de la Paz, Rogai por nós. daqui essas chagas sagradas sejam bem fundo cravadas, Senhor, em teu coração, Senhor, em meu coração. Mãe de Jesus transpassada, de dores aos pés da cruz, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós a Jesus. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós a Jesus. O quinto mistério doloroso, contemplemos a crucifixão e morte de Jesus. Será rezado na língua guarani pela Beatriz. Oregu vaga pereileva, toyengo cherovia mike nanderera, taore nyuamba nemborefu, toye japone rembi potaku ari vaga pewaisha.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Evoiake Maria, nerenu heva tu panhande jaran demi me eu. Ha eu inendive. Dehai Jehovah sapure kunyanguera aputepe. Ha Jehovah sapure avei que sumberete puiuva. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Evoiake Maria, nerenu heva tu panhande jaran demi me eu. Ha eu inendive. Dehai Jehovah sapure kunyanguera aputepe. Ha Jehovah sapure avei que sumberete puiuva. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Evoiake Maria, nerenu heva tu panhande jaran demi me eu. Ha eu inendive. Dehai Jehovah sapure kunyanguera aputepe. Ha Jehovah sapure avei que sumberete puiuva. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Evoiake Maria, nerenu heva tu panhande jaran demi me eu. Ha eu inendive. Dehai Jehovah sapure kunyanguera aputepe. Ha Jehovah sapure avei que sumberete puiuva. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Evoiake Maria, nerenu heva tu panhande jaran demi me eu. Ha eu inendive. Dehai Jehovah sapure kunyanguera aputepe. Ha Jehovah sapure avei que sumberete puiuva. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Evoiake Maria, nerenu heva tu panhande jaran demi me eu. Ha eu inendive. Dehai Jehovah sapure kunyanguera aputepe. Ha Jehovah sapure avei que sumberete puiuva. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Evoiake Maria, nerenu heva tu panhande jaran demi me eu. Ha eu inendive. Dehai Jehovah sapure kunyanguera aputepe. Ha Jehovah sapure avei que sumberete puiuva. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Evoiake Maria, nerenu heva tu panhande jaran demi me eu. Ha eu inendive. Jehovah sapure kunyanguera aputepe. Ha Jehovah sapure avei que sumberete puiuva. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Evoiake Maria, nerenu heva tu panhande jaran demi me eu. Ha eu inendive. Dehai Jehovah sapure kunyanguera aputepe. Ha Jehovah sapure avei que sumberete puiuva. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Evoiake Maria, nerenu heva tu panhande jaran demi me eu. Ha eu inendive. Dehai Jehovah sapure kunyanguera aputepe. Ha Jehovah sapure avei que sumberete puiuva. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Taura, a Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. ó meu Jesus, Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Maria, Rainha da Paz, Rogai por nós. Salve, Rainha.
o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo, contra as maldades desfiladas do maligno. Sede nossa ajuda, subjugue, meu Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder que vem de Deus, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. pelo nosso bispo diocesano, Dom José. Ave Maria, cheia de graça, é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Então agora teremos nosso intervalo, nosso almoço. Nós vamos estar retornando às 2 horas da tarde.